você inicia aqui o capítulo 6 de João, você vê que Jesus, ele fez uma multiplicação de pães. Estava muitos dias numa reunião de ensino e as pessoas não saíam, não iam embora. E os discípulos chegaram para ele: vamos ter que alimentar esse povo aí, porque está caindo a noite e o povo não sai, o povo não vai embora. Mas havia um questionamento: como vão alimentar tanta gente? O que seria 200 denários para comprar pão para todo esse povo? 200 denários é 200 dias de trabalho para comprar pão para todo aquele povo, em torno de 15 mil pessoas reunidas. E apenas tinha ali 5 pães e 2 peixes. E Jesus fez um milagre, né? E multiplicou aquele pão. E todas aquelas pessoas foram alimentadas. E ainda sobrou 12 cestos de pedaços. Você vê que de poucos pães foram multiplicados. Da mesma forma, assim é o Evangelho. O Evangelho, ele é multiplicado. Quando você compreende o que é o Evangelho. O Evangelho é o próprio Jesus. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que alimenta a todas as pessoas. Ele é o pão que se multiplica. Aqui no capítulo 6 de João, no versículo 22, o texto bíblico, ele diz: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo esses partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde eles comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram para si os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Assim como eu tinha dito, com respeito à água natural, geralmente as pessoas procuram saídas para as suas questões, para as suas necessidades. Elas correm atrás do natural. E aqui Jesus já expôs diante deles a intenção do seu coração. Vocês me procuram não porque você vê um milagre, não porque você vê sinais, mas você me procura porque você saciou o seu interior. Você me procura porque você se saciou do pão natural. Versículo 27, ele continua dizendo: trabalhe, não pela comida que perece. Hoje em dia, todos nós, inclusive eu, trabalhamos pela comida que perece. Porque quem não trabalha, não come. Quem não corre atrás da máquina não pode se alimentar. Na verdade, Jesus está querendo ensinar algo para nós aqui. Tanto eu quanto você precisa de alimento natural. Todos nós precisamos dos alimentos naturais. Mas o alimento natural, ele não sacia dentro de você a fome que você tem por algo que você não busca em coisas naturais e não encontra nisso. Aí Jesus diz assim: trabalhar e não pela comida que perece.
mas pela comida que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, que é Jesus, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Comece a colocar o sentido nas suas buscas. Trabalhe. Adquira o que você quer. Corra atrás do que você quer. Mas não esqueça que existe algo a ser saciado dentro de você. E não é aquilo que perece. Não é aquilo que perece que vai saciar a verdadeira fome de um alimento eterno que talvez você não tenha experimentado ainda. Dirigiram-se, pois, a eles, perguntando: o que faremos então para realizarmos as obras de Deus? Ao que Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que você creia naquele que foi enviado. A obra de Deus é que você creia em Jesus Cristo, que você creia no Evangelho, que você creia na verdadeira vida. Quando você volta ali no capítulo 5 de João, versículo 19, e você vê a missão de Jesus na terra. A missão de Jesus na terra é a nossa missão na terra. É o que verdadeiramente vai saciar as nossas buscas. Eu queria dizer para você que toda busca do ser humano, ela só termina aos pés de Jesus. Não é dentro de uma igreja, não é num credo religioso, mas é você se submetendo ao Evangelho, porque o Evangelho é a única coisa que produz vida na humanidade. O Evangelho é um Espírito. E quando você vê aqui no capítulo 5 de João, versículo 19, a missão de Jesus, quando Jesus diz: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que ele viu fazer o Pai, porque tudo que ele fizer, o Filho também faz. O Evangelho, ele nos chama para ser imitadores de Cristo, assim como Cristo é a expressão de Deus, assim como Cristo imita o Pai. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O Evangelho nos chama para ser imitadores de Cristo, não imitadores, um conjunto de regras, mas para ser imitador de Cristo, da vida que Cristo viveu, da vida que Cristo trouxe, da vida que Cristo ensinou. Aqui o texto continua: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Assim também Jesus veio e mostrou tudo o que ele faz, tudo o que ele é, tudo que eu posso fazer e ser. Ele diz assim: maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho, Jesus, essa é a missão de Jesus, ele vivifica aqueles a quem quer. Jesus quer vivificar. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Porque assim como o Pai ressuscita e vivifica mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer, vivifica a mim e vivifica a você. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aquele que crê em Jesus. E aqui o texto de João, no capítulo 6. Jesus diz: a obra de Deus é essa, que você creia
naquele que por ele foi enviado. Não trabalhe correndo atrás apenas de satisfações naturais, mas trabalhe pela comida que subsiste para a vida. A vida eterna é essa, que creiam em Jesus Cristo. Aqueles homens disseram para Jesus: mas que sinal fazes para que nós vejamos e creiamos em ti? E quais são os teus feitos? Quando Jesus multiplicou o pão, ele estava dando um sinal de que a vida de Jesus se multiplica. O alimento que Jesus é, ele se multiplica e vivifica as pessoas. Que sinal? Fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E aí eles evocaram a lei, as tradições, assim como a mulher lá no poço. Nossos pais adoraram nesse monte. Nossos pais estabeleceram esse poço. Nossos pais fizeram isso. Nossos pais fizeram aquilo. Aqui os religiosos disseram: nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Que o maná caía todo dia e eles comiam aquilo e se alimentavam. Era algo natural. Ao passo que Jesus lhes diz aqui no versículo 32, João 6,32, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Na verdade, o maná que caía do céu ali no deserto era uma figura do que Deus queria fazer comigo e com você. E é isso que Jesus veio fazer. Ele é a verdadeira vida. Se alimentar da verdadeira vida é se alimentar da verdadeira comida. Beber da fonte da água da vida é beber da verdadeira bebida. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É o que desce do céu. E Jesus declarou-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse, embora vocês não creiam. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Jesus é o verdadeiro pão. Jesus é a fonte da água da vida. Jesus é a verdadeira comida. Jesus é a verdadeira bebida. Ele desceu do céu, não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nenhum se perca. E nenhum se perca, pelo contrário, Ele quer resgatar a todos. Todo aquele que vir o Filho do Homem e nele crer, tem a própria vida, a vida eterna. Toda a busca do ser humano, ela só termina aos pés de Cristo, aos pés de Jesus. Submisso ao Evangelho de Jesus Cristo. Não submisso a um credo religioso, mas submisso aos pés de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Eles evocaram as tradições. Deus nos deu o pão do céu. Na verdade, Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou o verdadeiro pão, o pão que te alimenta, a água viva que te sustenta, sou eu. Murmuravam então eles
Porque Jesus disse que era o pão. Respondeu Jesus: não murmureis, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu lhe darei vida no último dia. Porque está escrito: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse virá a mim. Quando você ouve a palavra da fé, quando você ouve a palavra do Evangelho, esse se aproxima de Jesus. Aquele que crê na palavra da fé, aquele que crê na palavra do Evangelho, aquele que crê no ensino de Jesus. A missão de Jesus é imitar o Pai. Quando você imita Jesus, quando você caminha da mesma forma que Jesus, você tem vida. E ele diz aqui: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este tem visto. Quando você se aproxima da palavra, do Evangelho, você conhece a Jesus. Conhecendo a Jesus, você conhece a Deus. Jesus é a expressão exata de Deus, porque ninguém jamais viu a Deus. Mas o unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Quando você conhece o Evangelho, quando você conhece Jesus, você tem a revelação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Vossos pais comeram de fato o maná no deserto e morreram. Todo aquele que se apega em coisas naturais, ele vai morrer de qualquer forma. Mas quando você come da verdadeira comida, você tem a vida eterna. Você tem a vida eterna em si. A vida eterna é essa que creiam em Jesus Cristo, aquele que foi enviado. Nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas este, Jesus, é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Não tem como escaparmos. A carne de Jesus na cruz do Calvário é o pão repartido entre todos nós. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus sofrimentos nós fomos sarados, nós alcançamos vida. A carne de Jesus foi partida. É o pão que se reparte. É o pão que é multiplicado. Assim como aquele milagre. Ele foi as suas carnes rasgadas na cruz, abrindo um caminho novo. A carne de Jesus na cruz do Calvário rasgada abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho. O pão que ele dá pela vida ao mundo é a sua própria carne, é a sua própria vida. Você precisa comer desse pão.
Mas eles não entendiam. Em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se você não participar do Evangelho, se você não participar da vida de Jesus, se você não comer da verdadeira comida que é Jesus, se você não beber da verdadeira bebida que é Jesus, você não tem vida. Mas quem come e bebe de Jesus tem a vida, pois a sua carne é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, Jesus foi enviado pelo Pai, e ele vive pelo Pai. Também quem se alimenta do Evangelho, se alimenta de Jesus, ele vive por aquilo. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele pão simbólico lá do deserto. Ser participante de Jesus é ter a vida de Jesus em si, presente, permanente, sempre dentro do seu interior. Quem come e bebe de Jesus tem a verdadeira vida. Você pode buscar em qualquer lugar. Se você não tiver o conhecimento de Cristo, de quem Ele é, do seu caráter, da sua vida, do seu proceder, do seu comportamento, da sua maneira de ser, se você não experimentar do que Ele é, você não tem a vida eterna. Você vive, mas não vive. Porque tem muitas pessoas hoje em dia que vivem como se não vivessem. Eles não têm as percepções interiores daquilo que realmente importa. Ser de Jesus não é ser de uma igreja. Ser de Jesus não é ser de uma religião. Ser de Jesus não é proclamar um credo. Ser de Jesus é ter Ele dentro de você. É ter Ele permanente, norteando os seus procedimentos, norteando o seu comportamento, mudando as suas percepções a respeito da vida, a respeito do seu semelhante, a respeito de tudo. Não existe outra vida que não seja em Cristo. Como ele disse, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, que ver o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E ele terá vida. Jesus veio trazer vida. Jesus veio trazer vida em abundância. Ele é a fonte da água da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a verdadeira comida. Ele é a verdadeira bebida. Ele foi moído, transpassado pelas nossas transgressões. Tudo estava sobre ele. Quando você come do Evangelho, você é totalmente saciado. Quando você vive do Evangelho, das percepções que o Evangelho traz para dentro de você, do guiar que o Evangelho traz para dentro de você, você é totalmente saciado. Eu gostaria de orar com você. Você que está me ouvindo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela tua palavra. Que agora nesse momento a tua palavra, Pai, possa alcançar aquele que nos ouve
aquele que nos vê e recebeu essa mensagem no seu coração, que do seu interior possam jorrar agora rios de água viva, que possa jorrar a fonte da água da vida, e que todo aquele que ouviu essa palavra e creu no Evangelho seja alimentado agora pelo pão vivo que desce do céu, o pão que nutre a fome, que sacia a fome de todo ser humano. Tu és a água, tu és o pão, tu és a água viva, tu és o pão vivo que nos alimenta. Tu és a verdadeira fonte que nos nutre e nos alimenta para que possamos permanecer mais e mais e possamos perceber a verdadeira vida e ter as percepções do que realmente importa nessa existência. Que essas pessoas que ouvem agora possam ser abençoadas por essa palavra, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Amém? Eu gostaria que você recebesse essa palavra. Você recebe essa palavra aí, no nome de Jesus. Que você possa ser abençoado com essa palavra. Que você possa ter uma semana maravilhosa. Que você possa, a cada dia, ter percepções novas da vida, percepções novas de Deus, percepções novas do Evangelho. Mesmo você que não vai em reunião nenhuma, de igreja nenhuma, você pode ter essas percepções. Pega uma Bíblia, faça uma pesquisa. Mas se você não tiver nada na sua mão, nem Bíblia, nem pesquisa, nem nada, dentro de você, Deus fala dentro de você. Porque antes que houvesse Bíblia, Deus já falava no coração das pessoas. Então Deus pode falar com você. Amém?